Então vamos lá, Adolfo. Me conta um pouquinho da sua história aí, que o pessoal quer saber. Vamos lá. Olha, pessoal, a gente está fazendo a live aqui no meu perfil, mas o host, o idealizador desse projeto de hoje é o Eurípides, viu? Então, assim, vou contar para vocês. Meu nome é Adolfo Duarte, eu sou médico e eu tenho uma paixão particular na área de saúde, que é a ortomolecular, a prática ortomolecular. Quem me colocou nesse vício, né, foi minha mãe, que é nutricionista. Aqui na Bahia ela é bem conhecida, Amélia Duarte, né? Então todo mundo aqui conhece ela. E a minha mãe, ela me apresentou a ortomolecular, Eurípides, quando eu tinha 12 anos de idade. E eu era um menino de 12 anos, mas era, sabe aquele menino que gosta de tudo que é ciência? É interessado? Então eu via aquilo como uma coisa divertida. Eu estava vendo minha mãe estudando, tinham coisas que ela via que eu já via na escola, né, em ciências, claro que de uma forma rudimentar, mas aquilo já me interessava. E eu comecei a estudar com ela, comecei a trabalhar com ela com 14 anos, cara. A gente tinha lojas de suplementos, tinha que saber vender os suplementos, e aí para saber vender os suplementos eu comecei a estudar igual um louco, e naquela época tinha tempo, uma coisa que hoje pra gente é escassa, é tempo, e ainda mais você que ainda, além de tudo ainda opera, né? Então assim, tinha tempo, né? Então eu meti a cara. Eu lembro que era diversão para mim passar a tarde lendo livro de ortomolecular. Porque tinha tempo, né? Então eu já vim com essa paixão, já entrei na faculdade para fazer isso. Aí você bem sabe, eu passei a faculdade inteira tomando porrada, um monte de gente dizendo para eu não fazer aquilo, alguns poucos colegas concordando, e hoje, graças a Deus, alguns colegas estamos lado a lado, né? Trabalhando com ortomolecular. Fico muito feliz, como é o caso do Henrique Possídio, que está aí na live vendo a gente. Fico muito feliz e orgulhoso dele estar nessa batalha com a gente agora. E é isso, cara, tô nessa. Aí eu atendo na clínica, né? Atendo na clínica, tenho uma abordagem que envolve clínica médica, um pouco de filosofia e psicossíntese, né? São coisas que eu gosto bastante. Pronto. E você, parceiro? Então, a questão da ortomolecular, eu comprei alguns livros do Arthur Lemos e estou começando a ler, interessando bastante, porque vai no mecanismo, né, na fisiopatologia, na raiz da coisa, né? Explica um pouquinho para a gente, então, a ortomolecular. Não, olha, ortomolecular é um termo, sabe, Eurípides, até bem pretensioso, tá? Porque se você parar para pensar, ortomolecular seria o quê? A estrutura molecular correta, né? Perfeita. E isso a gente nunca tem, porque as estruturas moleculares do nosso corpo estão em modificação a cada fração de segundo. Mas aí a gente interpreta como que gerar uma tendência à harmonia molecular, à harmonia bioquímica, o equilíbrio bioquímico. Quem idealizou isso foi Linus Pauling. Ele escreveu sobre isso na década de 60, né? Então, lá atrás, num artigo sobre psiquiatria ortomolecular, onde o pessoal falava sobre o tratamento da esquizofrenia com altas doses de vitamina B3. E de lá ele veio desenvolvendo essa ideia, que não começou com ele, começou com pesquisadores da década de 10, tá? Que já trabalhavam em cima de vitaminas. Então Linus Pauling já veio nessa esteira, então ele não foi o primeiro, ele foi o expoente. E, poxa, a gente tem que considerar, né? Um cara que foi prêmio Nobel 2 vezes, não é um cara burro, né? Não é alguém desprezível. E esse cara falou muito sobre a vitamina C, falou muito sobre a vitamina B3, mas ele postulava a ideia de que a gente pode tratar e prevenir, e principalmente prevenir doenças, usando vitaminas, minerais, substâncias que não são xenobiológicas, né? Que não são xenobiológicas. Ô, Tati, obrigado. Tati, Thiago passando aí, mandando uns elogios, eu agradeço. Muito obrigado. E, então, cara, ortomolecular é isso. Porque eu gosto de falar disso, Eurípides, porque hoje tem muito curioso fazendo umas maluquices dizendo que é ortomolecular. Que durante um tempo, cara, ficou assim, um negócio até engraçado. Tudo que era estranho, o pessoal dizia que era ortomolecular. Então, se inventasse um chá de capim azul, falava que era ortomolecular, sabe? Isso para nós foi horrível, porque meio que queimou o filme da proposta, que é uma proposta super técnica, super laboratorial, super academicista, assim, sabe? Então, de repente, estava um monte de curioso inventando os negócios
quase louco e querendo dizer que era ortomolecular. Então foi um trabalho que foi muito bem feito aí pelo Dr. Efraim de São Paulo, né? O próprio Dr. Arthur Lemos, o próprio Dr. José de Filipe. Então a gente tem alguns caras aqui no Brasil que ainda são os cabeças de chave, vamos dizer assim, né? Por antiguidade, por dedicação. Um desses grandes a gente perdeu há 3 anos, que foi o Dr. Elion Povo, né? Que era... Aí foi o meu primeiro grande professor, né? Foi o primeiro que eu tive contato, foi com quem eu fiz a minha pós-graduação, né? Que eu concluí lá em 2004. Já tem um tempinho, pô, bicho, já tem um tempinho. Já tem um tempinho. Então, esses caras, eles fazem um trabalho sensacional justamente de erguer e dar essa seriedade, dar esse estofo técnico para a proposta, entendeu, Eurípides? Então, é isso que a gente vive. Né? Excelente. Então, vamos lá. Esse livro, em inglês, né? Eu li ele. Eu te mandei em inglês, foi? Não, mas tem problema não. Mas me fala as duas versões. Como surgiu a proposta de fazer esse livro? Vamos lá, então vou te contar. Dele. Vamos lá. Em 2014, cara, culminou nesse livro o quê? Eu vinha vendo, ao longo dos anos anteriores, um monte de loucura, tá? Um monte de propostas assim, olha, a fruta tal, a erva tal, o suplemento tal, a técnica tal, tudo era cornucópia da saúde. Você deve ter observado isso, né? Bota lá para os de 2010, isso era muito comum. Cada hora aparecia um treco que era o treco que ia salvar a humanidade e que curava câncer, levava menino para a escola, levava cachorro para fazer cocô e fazia cafezinho. Pô, bicho. É o tal da busca, a busca pela pílula mágica, né? Que todo mundo quer, mas pílula mágica. Exato, a pílula mágica, a cornucópia da saúde, né? E aí, bicho, eu ficava olhando para aquilo, Eurípides, e via muitos colegas nossos, infelizmente, com a índole menos honesta, se aproveitar dessas situações para extorquir os pacientes em cima de coisas que eram, no mínimo, mirabolantes. Algumas coisas eram até boas, mas faltava um negócio, cara, que a gente até já comentou dentro do Rebelião Saudável, que a gente faz parte, né, sobre essa questão de que fazer o básico sempre tem que vir primeiro. Então eu olhava para aquilo, cara, eu ficava, poxa, o pessoal está inventando aqui coisas loucas que até podem ser boas, mas se você não cuidar da parte básica primeiro, nada disso vai funcionar, vai se perdendo espaço. Aí eu pensei, bicho, o que é fundamental? Né? Aí eu fiquei matutando essa história. Né? Eu desenvolvo muita coisa, Eurípides, ao longo dos atendimentos. Porque graças a Deus eu tenho pacientes maravilhosos que me ajudam demais, a gente conversa muito e eu aprendo muito com eles e eles me ajudam muito a ter uns insights assim que eu agradeço demais a meus pacientes. Foi quando eu cheguei a essa seguinte conclusão, cara, tem 6 coisas que a gente não pode não fazer. E só essas 6 coisas, tá? Então vamos lá. A primeira e a segunda já está na tua área. Comer e fazer cocô. Beber água e fazer xixi. Respirar e dormir. 6 coisas, tá? São as únicas coisas, bicho, que você não pode não fazer. Entende? Porque o pessoal fala, o que é fundamental para a saúde? Fazer exercício. Eu falo, não é. Fazer exercício é muito bom. Mas fundamental é aquela coisa que se você não fizer, você morre. Entende o raciocínio? Aí eu falei, cara, são essas 6 coisas. Vou escrever um livreto, que eu não me atrevo a chamar de livro, porque ele é curtinho, né? E ele é curtinho de propósito, para que as pessoas leiam. Você leu ele numa sentada, não foi? Foi sim. Rapidinho, porque a proposta é justamente essa, ele é bem simplificado. Você vê que a gente não aprofunda muito as coisas ali. Eu dou mais dicas de como o pessoal fazer as coisas, né? Então eu pensei, vou falar dessas 6 coisas de uma forma que o leigo possa entender tranquilo e que ele tenha uma proposta, mesmo que simples, de como fazer. Então não vou só levantar o problema não, eu quero dar para ele alguma ideia, né, de como ele resolver aquilo. E assim foi o esforço que eu fiz para fazer aquele livreto, que teve um detalhe muito importante. Você viu que o livreto é curto, são 55 páginas de texto. Aquelas 55 páginas, Eurípides, eu escrevi 45 em um dia.
Escrevi, revisei e tal. Aquele dia que você dá aquela diarreia mental, aí você vai, faz, aí apaga, volta, pronto. Aí, parceiro, passaram 3 meses que eu não conseguia concluir o negócio. Sabe, deu aquele bloqueio procrastinador Master Ultra Power, né? Aí a minha esposa, ela é coach. Só que ela é coach das antigas. Ela não é coach agora da modinha, não. Tá? Ela é coach das antigas. Então ela é uma coach que ela realmente extrai de você o melhor que você pode fazer, tá? Para aquele objetivo que você está querendo alcançar. Ela viu minha agonia, ela fez, eu te ajudo. Aí eu falei, tá bom, vamos lá. Cara, na 3ª sessão eu acabei tudo. Então ela entrou, me pegou pela mão, tá? Obrigado, Mário. Me pegou pela mão, me fez as 3 sessões. Na 3ª sessão, cara, aquele negócio se encaixou assim, pá, diarreia mental, Márcio. E aí, bicho, eu acabei o livro, eu acabei a capa, eu coloquei no Amazon para vender, eu fiz a revisão e ajustei os erros, pum, botei e lancei. Só que eu não fiz um lançamento, eu não fiz propaganda. 2014 não tinha o Instagram tão evoluído como é hoje, né? Tinha, mas não era esse fenômeno que é hoje. As redes sociais não eram essa coisa que a gente tem hoje. Então, eu já não sabia fazer, não estava tão preocupado, era mais um teste que eu queria que alcançasse os meus pacientes. Só que o que aconteceu? Eu fiz o livro em português, contratei uma tradutora para fazer o livro em inglês, consegui patrocínio para poder pagar a capa, a tradutora, então eu não gastei nada quase, e o pouco que eu gastei, a venda do livro pagou. Não teve lucro, porque o objetivo não era esse, mas a gente conseguiu, viu, Eurípides? Considerando os vendidos pagos e os gratuitos, a gente conseguiu alcançar aí umas 5.000 pessoas. E isso para mim foi felicidade enorme, cara, porque eu pensei, poxa, consegui botar na mão de 5.000 pessoas uma mensagem que eu acho importante. Excelente. Né? Foi assim, Excelente, cara, foi assim. Então pronto. Vamos... Eu estou esperando o seu livro. Tá a caminho já, e eu quero o feedback. Que o correio tá, mas claro. Rapaz, olha, eu vou te contar um negócio, só essa sua caricatura já é tão legal. Que a primeira vez que eu vi você no Instagram, viu, Eurípides, foi porque eu vi a caricatura. Aí quando eu vi aquela caricatura, eu vi lá, pô, porque você bota uma sacada muito legal. Papo de reto, tudo que você gostaria de saber sobre o seu ânus e nunca teve coragem de perguntar. Bicho, quando eu acabei de rir, eu comecei a te seguir. E foi assim, eu vi postagem sua, aí repostei, e aí a gente acabou se conectando. Cara, e isso foi tudo ideia minha, cara. Minha esposa fala que tem que me puxar pra terra de vez em quando, que eu viajo um pouquinho demais. Não, mas essas viagens são boas, são boas. Mas tem que ter bom humor na vida, né? Que senão... Com certeza. Senão a gente não consegue levar nada, né? E quando eu lancei meu livro, o meu próprio editor virou para mim, Eurípides, prepara para porrada, porque vai ter crítica de colega, vai ter um peso grande. Aí eu já fiquei meio na defensiva, né? Porque o livro tem algumas partes pesadas, tudo, que fala de empalamento, sexo anal. Cara, mas até hoje, só coisas boas, meu livro. O pessoal Graças fala, a Deus. Não, todo mundo tinha que ter coragem de falar isso que você fala numa linguagem que a gente entende, ensinar a pessoa a evacuar de novo, que vai entrar num dos 6 itens seus, né? Com certeza. Aí você então, que vai falar, hein? A gente vai destrinchando junto. Vamos começar lá. Então do primeiro item? Vamos sim. Primeiro item, olha, o primeiro item, ele não é o primeiro por importância, porque eu acabo considerando, Eurípides, que esses 6 itens todos têm a mesma importância. Porque apesar de um poder te matar mais rápido do que o outro, e se eu fosse usar isso como critério, talvez eu fizesse uma ordem, eu não gosto de fazer isso porque eu quero que todo mundo veja os 6 com a mesma importância, tá? Então, o primeiro eu falo da alimentação, certo? Eu nem me lembro se no livro o primeiro é alimentação, tá? Não me lembro agora. Mas eu hoje em dia falo primeiro alimentação. Porque eu sou um grande defensor, Eurípides, da nutrição, certo? E quando eu falo nutrição, eu estou falando nutrição, não estou falando nutrologia. Tá? Olha que eu sou médico igual a você, mas o pessoal precisa entender que nutrição é nutrição, nutrologia é nutrologia, são 2 coisas diferentes. E eu sou um grande defensor da nutrição
E talvez porque minha mãe é nutricionista, eu estudo com ela desde os 12 anos, então eu vejo como é que funciona e a importância que tem. Cara, não existe uma saúde sem uma nutrição adequada. A gente no Rebelião Saudável fala muito disso, né? Fala muito sobre essa questão alimentar. E aí eu digo, isso tem que ser uma base fundamental. Se a pessoa não tiver uma alimentação que vai proporcionar para o organismo dela fontes de energia eficientes e os catalisadores necessários para tudo, fora os elementos de construção, não tem como ter uma saúde. Isso é fundamental ao nível fundamental. Né? Então não tem para onde correr. Nós defendemos, eu sei que você também, uma alimentação com índice de carboidrato mais baixo, com índice glicêmico ultra baixo, podendo até haver a variante carnívora, né? Exclusiva, que tem gente que pratica. Então a gente sabe que existe tudo isso e, assim, não vou mentir para você, Eurípides. Se um paciente chega para mim falando que quer ser carnívoro, eu prefiro 1000 vezes do que ele falar que quer ser vegetariano. Né? Então, é aquela coisa, a gente defende essa ideia de trabalhar com carboidrato baixo, selecionar bem o que você vai comer, usar comidas mais in natura, né? Que é uma coisa que nós defendemos, mas que eu acho que quem mais levanta essa bandeira é o Henrique Altran, né? Que fala muito sobre isso, que escreve muito bem, os posts do Henrique são sensacionais também, e fala muito sobre isso. Aquele mote de descasque mais, desembale menos, né? Ou descasque sempre, desembale nunca. Né? Então, essa base, a gente já está de olho nela, Eurípides, há um tempão. Tanto que eu comecei a trabalhar com low carb, cara, eu estava na faculdade. Então tem 20 e poucos anos que eu comecei a me dedicar a isso. Naquela época, eu não tomava pedrada porque o pessoal tinha medo de ser preso. Porque era um negócio incrível, como era uma coisa rechaçada. Quando você falava em restringir carboidrato, bicho, parecia que o pessoal vinha com as tochas e os forcados assim, querendo te pegar, tipo Frankenstein. Né? E hoje a gente já consegue falar disso numa boa, já tem até uma certa moda, livros e mais livros e métodos e tal, mas naquela época, parceiro, era difícil. Então, eu defendo essa parte da comida de verdade, carboidrato lá embaixo, índice glicêmico lá embaixo principalmente. Né? Basicamente é isso que eu defendo a alimentação. Né? Pronto. São os alimentos anti-inflamatórios que a gente fala, né? Exatamente. E o que você disse é importantíssimo, cara. Eu posso dizer que tem um ano que eu tô com essa mente mais aberta, que eu era aquele proctologista tradicional, aquele cara que aprendia na faculdade, na residência daquele jeito, tinha um índice de sucesso alto, eu nunca fui muito agressivo na questão de cirurgia, eu só operava realmente o necessário, só que eu sentia que faltava alguma coisa, né? E essa alguma coisa veio quando eu falei, não, eu preciso mudar a minha vida. Aí eu comecei, todo mundo começa ali, né? JC Souto, Tribo Forte. Sensacional, cara. Souto é sensacional. Fui vendo aquilo ali, seguindo, pra mim mesmo, porque eu estava obeso, pré-diabético, hipertenso. E comecei a mudar a minha vida de um jeito. Falei, gente, isso é bom demais, eu tenho que espalhar isso. Aí comecei a estudar. Aí fui atrás e não tem volta. Quando você entra nesse mundo da nutrição saudável, e aí você tem toda a razão. Exato. Aí eu vi a importância de um bom nutricionista do seu lado, entendeu? Hoje, meus pacientes de síndrome do intestino irritável, que eu melhorava, vamos por 80%, mas chegava um ponto que acalacrava, faltava alguma coisa. Aí, agora, associado a um bom nutricionista, dieta Low Food Maps, protocolo Low Food Maps, etc. Cara, pôr a responsabilidade na mão do paciente e correr para o abraço. Você vê a melhora, não tem como não melhorar. Pôr a responsabilidade na mão do paciente, que é onde ela tem que estar, né, Eurípides? Isso é importante. A gente fala hoje, eu converso com o Ícaro, né? O Ícaro é um outro ortomolecular de Brasília, o Ícaro Alcântara. A gente brincou que a gente criou a medicina do protagonismo. Eu e ele, a gente numa live. Porque essa coisa do paciente entender como é importante ele se colocar e como o resultado é proporcional ao esforço dele, isso é muito importante, cara. A gente tem realmente que investir nisso. Verdade. E aí, vamos para o item 2? Bom, o item 2 é que chega mais na tua área.
Porque se comeu, vai ter que botar para fora, né? E aí vem aquela história que a gente brinca, né? Que a gente fala que cocô é fofoqueiro. Que o cocô fala da tua vida toda. Quando a gente está estudando na faculdade, você vai lembrar disso. Poxa, bicho, isso é negligenciado a um nível estratosférico. Ó, basicamente cocô é para ver verminose. Ó. Aí quando você chega e se depara com testes como um coprológico funcional, como um A200, poxa, é outra vida. Até, bicho, até a escala de Bristol, aquela escalinha dos tipos de fezes, né? O que elas representam. É uma coisa tão simples e que a gente não viu na faculdade. Talvez na residência você possa ter visto, mas na faculdade a gente não vê, né? Verdade. Aquilo, cara, esclarece tanta coisa. Então, o que eu falo no livro? Eu falo, olha, olhe para as suas fezes, veja como elas estão e, principalmente, observe mudanças de características. Porque como a proposta do livro é ser simples e ser muito acessível, eu não quis discorrer sobre as características, entrar em mil detalhes. O que eu quis dizer para o paciente foi o seguinte, olha, se ficar mudando, tá ruim. Sabe, porque eu trabalho com um padrão assim, Eurípides. Sabe, acontece muito com a gente homem, né? O paciente chega e fala assim, não, meu intestino é ótimo, eu cago 3, 4 vezes por dia. Você não ouve isso de vez em quando? Direto. Cara, pra mim, o cara que faz isso, ele já está com o intestino inflamado. E aí o que acontece? Quando você muda a alimentação dele, ele passa a cagar uma vez só por dia. Às vezes ele passa um dia sem ir no banheiro. Aí ele fala, tô com prisão de ventre. Eu falo, tá não. Quando você vai fazer seu cocô, ele sai tranquilo? Ah, sai tranquilo, mas só tá saindo dia sim, dia não. Eu sim, tudo bem, mas não sai tranquilo? Então tá tudo bem. Cadê seus gases? Cadê a dor abdominal? Cadê o empachamento? Passou tudo. Então, observar esses sinais, que é simples, né, cara? Não precisa de grandes técnicas mirabolantes, é o que eu proponho para o paciente, essa atenção, entendeu? Observa esses sinais. Viu mudanças? Viu diferença? Fala pra gente. Né? Então, quem fala muito isso é o Bruno Zilber é um gênio dessa parte de intestino e microbiota, ele é biólogo, tá? Você ainda vai conhecê-lo. E o Bruno Zilber, ele brinca, ele fala, dê tchau pro seu cocô. Se despeça dele. Dê tchau. Agora, fala pra gente, Eurípides, sobre a questão de saber fazer cocô, de saber se posicionar. Fala pra gente sobre isso. Pronto. Tem um capítulo no meu livro que é fisiologia da evacuação, né? Na verdade, eu estou reensinando a pessoa a evacuar, porque evacuação tem que ser algo medular. Você não precisa pensar para evacuar. Se você está pensando, já está errado. Aí eu tenho uma técnicazinha que chama 5 minutos para o seu intestino. O que quer dizer isso? Você vai escolher sempre o mesmo horário do dia, tá? Geralmente, se você não trabalha à noite, tudo, você está em casa de manhã, certo? Então, acordou, algumas pessoas para ajudar. Às vezes, se toma café da manhã, no meu caso eu não tomo, porque eu continuo em jejum, mas se a pessoa toma café da manhã, toma o café da manhã e bota o celular para te lembrar. Agora é o momento dos meus 5 minutos para o meu intestino. Você vai sentar no vaso. Não leva celular, não leva nada. Gente, é 5 minutos que eu estou pedindo em 24 horas, pelo amor de Deus. É só você e seu intestino. Sentou no vaso. Ah, doutor, os primeiros dias saiu só gás, saiu uma bolinha de cabrito, não saiu nada. Se limpa, sem papel higiênico, claro. Quem me segue sabe que eu sou contra o papel higiênico. Não é para ralar? Não é feito para isso. Ninguém limpa a boca com o guardanapo raspando. Você vai fazer isso com o seu ânus por quê? Se ele é mais delicado que sua boca. Vai esmerilhar. Exato. Então, se limpa e esquece que tem intestino aquele dia, gente. Tá? No dia seguinte, no mesmo horário, é para realmente reprogramar aquele reflexo que vai para sua coluna e volta para os nervos ali da pelve, pro dentro, certo? Seu intestino pode demorar a entender aquilo ali, mas depois de uma semana, um mês, um ano, a vida toda fazendo isso, seu intestino já se programa para aquilo ao ponto de a peristalse já jogar as fezes para o lugar certo, o pubo retal relaxar, o esfíncter interno relaxar
você vai sentar no vaso, em menos de 5 minutos, a maquininha de churros vai ligar, fechar, se limpar e acabou. Tá resolvido. E ela corta automático. Corta automático, pronto. Você só faltou falar a participação do vago, Eurípides. Pronto. Não, o nervo vago, ele comanda tudo, né? Quem está acompanhando minhas postagens, as últimas aí... É por isso que eu estou falando. Tá ciente disso tudo. Então, deixa para o pessoal ficar curioso e ir lá ler a respeito. E lá ler. A sequência de postagem sensacional, pessoal, falando só sobre o nervo vago. São várias, recomendo que vocês vão lá ler. Exato. Então pronto, vamos para o terceiro, porque são 6. Para o terceiro? Senão não vamos fechar 1 hora. Vamos lá, o terceiro. O terceiro é a hidratação. É o beber água. Que a gente tem que lembrar que a água é o nosso solvente universal, né? Nós somos baseados em água. Tanto que tudo no nosso organismo que é lipossolúvel está adaptado de alguma forma para poder ser lipossolúvel, né? Então você vê, até o transporte de gorduras no nosso organismo usa o quê? Envelopes lipoproteicos, né? LDL, VLDL, HDL e tal. Então, assim, a água é a base para nós. Sem hidratação nada funciona bem. Eu gosto de lembrar isso pro pessoal, porque tudo na gente são reações em sequência. Essas reações acontecem porque as substâncias estão dissolvidas no meio, e o meio é água. Então, se eu quero, por exemplo, emagrecer, eu tenho que estar hidratado. Porque o que é emagrecer se não promover uma aceleração de um monte de reações que a gente conhece para poder promover um catabolismo do tecido gorduroso, né, Eurípides? Eu vou precisar de água, né? Então, assim, essa hidratação é fundamental. Sem contar que, até para o momento atual é importante falar isso, hidratação para o funcionamento das mucosas é muito importante, né? As mucosas trabalham úmidas. Então, se eu quero uma mucosa boa, inclusive como barreira de defesa, ela tem que ter sua umidade para produzir também os seus mucos, as suas secreções, para poder ter as mobilidades celulares que ela precisa ter. Toda essa questão envolve água. Então eu falo, pessoal, hidrata direito. E aí vem aquela questão, sabe, Eurípides, que você já deve ter sido perguntado 1000 vezes isso. Quanto é que tem que beber de água por dia? Ninguém sabe essa resposta. A gente tem alguns cálculos, né, que são propostos, aqueles de 30 a 35 ml por quilo de peso. Você já viu isso, né? Mas isso é uma estimativa pela quantidade de água teórica que você perde num dia, que eu não posso considerar que seja igual para todo mundo por peso, porque talvez a área corpórea fosse uma unidade mais interessante para a gente usar, e mesmo assim não considera a água dos alimentos. Porque até um bife que a gente pegar, quantos por cento daquilo é água? 75, 80? Verdade. Então tem tudo isso envolvido, e por isso eu falo, pessoal, esse terceiro item, a hidratação, que vai vir logo seguido de urinar. Certo. Que é outra Mas deixa eu só dar uma pincelada nessa parte da hidratação, que eu acho importantíssimo, é a chave de tudo. Pessoal, se você não beber água, seu organismo vai achar um jeito de conseguir água. Da onde ele tira? Das fezes. Então você, às vezes, é ressecado porque não bebe água direito. Basta começar a beber água direito, que melhora o intestino preso aí de uns 30% das pessoas por falta de hidratação. E você está bebendo, como diz, né, a Ana Marta, né? Água de merda. Então você está vindo ali com bastante... Rapaz, ver a Ana Marta toxinas. Falando é sempre um prazer, porque a Ana Marta tem cada sacada sensacional. Verdade. Vem com toxinas, vem com tudo que é besteira ali. Então, deixa a água do cocô no cocô e vamos beber água direito, porque tem gente que tem até enxaqueca por falta de água, porque puxa das meninges também. Então você vai ter dor de cabeça, gente. Desidratação, um dos sintomas é dor de cabeça, certo? E parar com essa frescura. Tem que ser água alcalina, tem que ser água... Não, gente, tem que ser água, ponto. Beba água, já é o básico. Faz o básico. Quando você estiver fazendo o básico direitinho, a gente conversa das outras águas. Aí incrementa depois. Sabe o que você me lembrou, Eurípides? Você me lembrou do sal. Porque com essa sodiofobia que a gente vive hoje, uma das coisas que se atrapalha é o estado de hidratação.
Porque, pessoal, olha, quem deixa a água no lugar certo, em grande parte, é o sódio. Então, se faltar sódio, a água vai para o lugar errado. Eu canso de receber aqui, Eurípides, pacientes, principalmente sexo feminino, que fala assim, poxa, eu estou inchada, eu estou ficando inchada, eu não como sal nenhum. Aí eu falo, é justamente por isso. E isso entra no outro item, que é urinar, né? Para você Que é urinar? Urinar bem, a urina sair clara, você tem que beber água. Não tem Tem que beber jeito. água. O melhor E a urina é termômetro, outra coisa. o melhor termômetro que você vê, se a urina está saindo clarinha, tá ok. Agora você está hidratando correto. Perfeito, excelente. A urina também é fofoqueira. Também fala sobre sua vida. Também é algo que precisa ser observado. Tanto observar a urina, quanto observar o ato. Você vê que isso para nós homens, depois dos 50, isso é dado mais importância, né? Como é que está o jato? Tal. Mas isso é importante desde sempre. Quantas vezes eu já vi adolescentes que têm calculose e eles só vão descobrir lá na frente porque o que acontece? O menino está naquela fase masturbatória, começa a fazer urinar e arder o canal. Ele fica com vergonha de falar com o pai e com a mãe porque ele acha que ele tá ardendo porque ele estava futucando. E aí ele está expelindo cálculo e não sabe. Por quê? Porque isso não foi orientado. A gente não tinha no nosso tempo, não sei como é agora, essas coisas mais sobre consciência corporal na escola, que são importantes, né? E que deveria alguém chegar para a criança e dizer, olha, se você fizer xixi e arder, você tem que falar com seu pai e sua mãe. Aí a gente traz isso agora para o adulto e fala, olha, se você for fazer essa coisa que você faz todo dia várias vezes e mudar de característica, você precisa conversar com o teu médico. Então a coloração, o odor, quando chega a ter odor, até a viscosidade, as características mais assim do deslizamento, tudo isso vai ser observado. E tudo isso tem que ser relatado. Então aí a gente chega no quarto item, que foram 2 de ingestão, 2 de excreção, né? E a gente chega agora em 2 outros itens que são mais isolados desses, mas que têm relação também. O primeiro deles é respirar. Que quando eu falo disso, viu, Eurípides, muita gente dá risada. Aí fala assim, Dolfo, você é doido, porque eu respiro que eu nem reparo. O que é importante? Mas é justamente isso. A gente não aprende a dar atenção ao processo respiratório e a gente não aprende, pelo menos assim, de forma comum, exercícios respiratórios, trabalhos de higiene respiratória, né, que são fantásticos e podem nos ajudar, inclusive, a prevenir doenças ao nível, por exemplo, de uma neoplasia. Porque é aquela coisa, né, Eurípides? Vê só que interessante. Se tem uma coisa que favorece o desenvolvimento do tecido neoplásico, que seria, pessoal, o tecido que pode vir a se tornar um câncer, é a hipóxia. Aí você vê o paciente obeso, inflamado, com insuficiência vascular, que não respira direito e que está desidratado. Não vai chegar oxigênio em um monte de extremidades. E quando eu digo extremidades, pessoal, não é só ponta de membro, não, tá? São áreas onde a circulação está no seu fim. E aí de lá vai ter um retorno. Então, essas áreas vão o quê? Elas vão inflamando. Se elas vão inflamando, eu estou favorecendo... Bota isso em Eurípides, 20 anos no tecido inflamando, você que é cirurgião, o que que dá? Exato. Então, né? É o que eu opero toda semana. É o que você opera sempre. É o que você está falando. Você cria o ambiente propício para que aquela célula cancerígena, ela não precisa de oxigênio. Geralmente, ela é anaeróbia. Exatamente. Outro item, açúcar. Ela gosta de açúcar. E vamos dizer, você está dando tudo de errado. Aí fala, então tem que ter uma dieta alcalina, uma água alcalina. Não, gente. Você tem que se desinflamar para aquele tecido que está ácido lá, por todos esses motivos que a gente está falando, ficar alcalino. Porque nosso pH é constante, mas micro-regionalmente pode acontecer certas variações que predispõem a esse câncer. E que você vai ajustar de forma indireta, não de forma direta. É justamente o que o Eurípides falou. Você vai gerar essa tendência na ponta do sistema. Na verdade, se você for analisar lá, provavelmente o pH vai estar variando em fração centesimal. Só que essa variação em fração centesimal para o tecido é importante. Você só não vai corrigir isso se você está chupando limão
ou comendo melancia. Não é bem assim. Que infelizmente isso é muito dito, né? É bom o pessoal saber. Nosso pH, pessoal, do sangue, ele varia de 7,38 a 7,44. É variação mínima. Se sair disso para cima ou para baixo, é UTI. Não é nem quarto comum, é UTI. É UTI, um monte de monitor e bomba. Então, assim, essa coisa de, eu vou comer e meu sangue vai alcalinizar, vai acidificar, graças a Deus não é assim, né, Eurípides? Verdade. Somos uma máquina, em coma toda hora. Uma máquina perfeita. Quanto mais a gente estuda, né, mais apaixonado por essa máquina a gente fica. Cara, não é? E olha, Eurípides, quanto mais a gente estuda também, mais a gente vê como a gente não sabe nada, né, bicho? Verdade. Putz. O dia que vocês me ver falando que eu sei de tudo, pode me internar, porque eu sou... Me interna junto com ele, porque é a mesma coisa, não dá. Cara, eu acho engraçado porque eu estudo muito com Henry Okigami, né? É um professor que eu recomendo a todo mundo. Henry Okigami é, para mim, o melhor professor de bioquímica que a gente tem para aprender. E o Henry, ele ensina muitas coisas no nível de detalhe grande. Como eu já acompanho ele há muitos anos, já vi muitas aulas dele, às vezes, sobre o mesmo tema, onde ele foi aprofundando cada vez um pouquinho mais. Aí você pensa que você viu muita coisa, né? Aí você pega o material que ele indicou e vai olhar. Aí lá tem mais, o dobro de coisas. E aí você vai vendo os detalhes, e, bicho, para se perder é a coisa mais fácil do mundo. Aí hoje eu estou restringindo a focar no que é prático para eu usar com os pacientes. Porque senão, se eu ficar mais louco do que eu já sou, não vou poder mais ser médico. Tem que ter limite. É isso aí. Né? Essa questão, essa questão da respiração, Adolfo, pessoal dos meus posts agora do nervo vago, você modula seu nervo vago através de exercícios de respiração, gente. Então, olha a importância. Tem pessoas que ensinam você a respirar novamente. Se você criar o hábito do celular te lembrar a cada hora de dar 5 inspirações e expirações, 5 segundos inspirando, 2 segundos parado, 5 a 6 segundos dando uma forçadinha expirando. Fazer isso umas 3, 4 vezes a cada hora, você recruta alvéolos, você modula ansiedade também, porque o nervo vago faz esse efeito. Até hipertensão, até na hipertensão ajuda. Cara, então, é sensacional, né? Você vê que você tem uma farmácia dentro de você, com uma única função, você consegue acessar essa farmácia toda. Isso é sensacional. Barato. Cara. O pessoal quer um Shangri-La da coisa, mas está deixando passar coisas básicas, né? Tem uma pergunta, viu, Eurípides, que é o Fernando. Está perguntando como desinflamar o organismo. Fernando, essa pergunta é ampla, viu? Mas... Bastante. Primeiro lugar, passa pela nutrição. Alimentação de verdade, tirar todo esse veneno industrializado que a gente faz consumo, entendeu? Seguir esses 6 passos que o Adolfo está falando aqui pra gente, que é o básico, né? Então, começa com a alimentação, que você não tem como errar. Você vai se desinflamar, certo? Perfeito, perfeito. Esse detalhe da respiração que você disse, eu gosto muito de consumir podcasts, né? Eu escuto, o pessoal diz que eu sou louco, porque eu escuto em 2 vezes para escutar, na velocidade 2 para escutar 2 vezes mais, um volume maior de informações. Aí, vamos dizer, eu já zerei alguns podcasts e estou a caminho de zerar outros. Tem um que chama DupraCast, do Dr. Duprat, não sei se você conhece. Conheço. Ele percebeu que tinha alguma coisa errada, que ele tinha contraído o coronavírus por causa da respiração. Ele fazia exercícios de respiração diariamente e ele viu, determinado dia, que ele não chegou naquele tempo expiratório que ele tinha costume. Ele falou, tem alguma coisa errada. Ele percebeu. De tanto que ele fazia, ele percebeu. Pô, sensacional, sensacional. Aí foi, testou, aí ele teve anósmia, que ele fala que é o sentido que ele mais dá valor, ele acabou perdendo, aí agora ele vai ter que acabar atiçando outros, vamos dizer, outros sentidos.
Então, para você ver a importância, gente, do simples ato de respirar. Olha, sensacional, viu, cara? Você viu, e o hábito que ele estabeleceu do exercício fez ele ter percepção da amplitude, e quando ele viu variar a amplitude, ele percebeu que ele estava com problema. Pô, ó, sensacional, muito legal. Consciência corporal fantástica. Exato. E aí, qual é o último item? Sexto. Cara, o último item talvez seja, viu, Eurípides, o mais negligenciado no nosso aprendizado como médicos, tá? Que é justamente o sono. E é uma das respostas para o Fernando Carvalho. Ô, Fernando, sim, sim. Não adianta nada malhar, não adianta nada comer bem se você não dormir direito, cara. Perfeito, sensacional. Que é uma coisa que está nos faltando a muitos de nós nesse período de quarentena, inclusive. E aí eu me coloco nesse grupo, eu andei tendo muitos problemas para dormir, que é uma coisa que eu não tenho problema, tá? Mas não sei, essa situação criou é uma sensação estranha, sabe? Eu gosto muito, sabe, Eurípides, de mostrar onde é que eu falho, para os nossos pacientes entenderem que nós somos pessoas normais, iguais a eles, e que temos problemas, assim como eles também, né? Eu gosto de gerar essa identificação para poder eles entenderem, né, que nós somos também, sofremos igual a eles. O sono, cara, se você parar para pensar a quantidade de substâncias que são produzidas nesse momento, notadamente a melatonina, o GH e alguns pulsos de testosterona, só isso já justificaria você querer dormir bem. Além disso, o fato de você botar seus tecidos em geral em estado de recuperação, cara, é fundamental. Basta para perceber isso, basta perder uma noite. Sem contar a faxina cerebral dos neurônios. Se você não alcançar aquele sono profundo, não faz essa faxina, começa a sobrar resíduos ali que a longo prazo vem o quê? Alzheimer, demência. Vão depositar, exatamente. A faxina imunológica, você tirar um monte de imunocomplexo, lixo do meio do caminho, tirar um monte de restos celulares do meio do caminho, tudo isso acontece no sono, pessoal. Vocês podem ver, ó, que hora que o caminhão do lixo passa, né, de madrugada? É a mesma coisa, sabe? Passa na hora que não tem tanto movimento, né, que você pode parar para dar manutenção. Então, eu dou um foco específico no livro, uma passagenzinha rápida, porque é uma coisa que chama as pessoas, falando que falta de sono engorda, né? Falta de sono engorda, falta de sono te predispõe ao diabetes. Você, uma noite mal dormida, no dia seguinte você está pré-diabético, entendeu? Então, para você ver a importância do sono, gente, não pode ser negligenciado. Não adianta você mudar toda a sua vida e continuar dormindo mal. Ah, mas eu vou compensar no fim de semana. Não compensa. Não. Pelo contrário. Você tira o seu cérebro de uma rotina que ele está acostumado. Tem que ter rotina, dormir mais ou menos a mesma hora, acordar mais ou menos a mesma hora, que o seu cérebro já se programa para aquilo ali, para justamente fazer essa faxina, entendeu? E se você não dá isso para o seu cérebro, ele vai deixando a faxina para depois. Isso vai pagar onde? Lá na sua velhice. Porque não tem compensação, né, cara? Isso é uma coisa, uma vez eu escrevi sobre isso, Eurípides, eu achei muito interessante. Depois de fazer muita reflexão, se você parar para olhar, nada tem como compensar, porque os eventos não voltam. Então, o que acontece? O cara não dorme hoje, aí ele dorme o dobro amanhã. Ele não compensa, ainda comete 2 erros. Dormir pouco num dia e dormir demais no outro. Então, a melhor coisa que você faz quando você comete um erro é, no momento subsequente, voltar a acertar apenas. Não tenta compensar, porque não tem compensação. E o sono é um excelente exemplo disso. Você vê a gente falando sobre fome, uma coisa que eu acho super engraçado, né? A falta de sono aumenta a grelina, que é um neurotransmissor de aumentar o apetite. A falta de sono diminui a leptina, que é um neurotransmissor da saciedade. E tem um detalhe que a primeira vez que eu li isso é muito óbvio, tá? Mas eu ri muito sozinho. A falta de sono aumenta a oportunidade de você comer. Cara, você vê, é tão simples, né, Eurípides? É verdade. Simples. Se você ficar acordado mais horas... Você não está dormindo, você vai atacar a geladeira.
Você está acordado mais horas, você tem mais momentos para ter essa vontade de comer, porque a gente sabe que não é fome, né? A maioria de nós, graças a Deus, nunca passou por fome. Uma ou outra exceção. O DJ surfista, que inclusive tá me devendo uma live, viu, DJ surfista? Grande Maurício, pô, quando for ter isso eu quero assistir. As pessoas devem se preocupar se estiver respirando apenas pela boca durante o sono. Deve sim, viu? Por uma questão simples. Se você não está ventilando corretamente no sono, você não vai conseguir alcançar o sono profundo, tá? Que é o sono que te higieniza, tá? Então tem que procurar um otorrino, ver o que está acontecendo. Tem especialistas em sono também, tá? Às vezes fazer uma polissonografia. Tem que investigar sim. Às vezes a pessoa está com a apneia do sono, precisa de um CPAP, né? Para mim o CPAP é igual um band-aid, tá? Na verdade você tem que emagrecer, cuidar mais da saúde. Mas, na pior das hipóteses, enquanto não emagrecer, vamos pôr um CPAP aí, que é uma máscara que te ajuda a respirar melhor para ter esse sono profundo que é o reparador. Um sistema de pressão positiva. Sensacional, né, cara? Sensacional. Um dos caras que trouxe o CPAP para o Brasil foi meu professor na faculdade, Dr. Francisco Ora. Um pneumologista, cara, que eu vou te dizer, poucas vezes na vida eu vi um clínico tão bom. E ele falava do CPAP, bicho, parecia que ele estava falando no Mustang, entendeu? Então, o cara realmente falava disso pra gente. Agora, olha, a Mila Baltazar, minha comadre, ela está falando aqui, Eurípides, se você tem o costume de dormir poucas horas, acorda disposta, tem implicação no organismo, precisa de horas para dormir ou a qualidade do sono e a forma que você acorda é o que importa? Mila, se você quiser eu dou uma pincelada. Vai. É o seguinte, a questão é muito pessoal. Tem gente, mas é variação genética, tá? Que em 4 horas está recuperado. Só que nessas 4 horas, com certeza, essa pessoa entrou no sono REM, que é o sono profundo, a quantidade de vezes, no mínimo 5 vezes, que é o necessário para essa higienização. Se você for essa exceção, tranquilo. Do contrário, o pessoal fala que tem que ser no mínimo 7 horas de sono para uma curva geral. Mas tem gente que precisa de 8, de 12. O Federer, se eu não me engano, ele tem um personal de sono, porque ele precisa de 12 horas de sono, porque senão ele não rende nas quadras o que ele precisa. Então, isso aí às vezes, se você está com alguma dificuldade, tem que procurar um especialista em sono para achar o seu Tiger Point ali, qual o limite para você, mesmo acordando disposta, porque acordar disposto você descansou, mas pode não ter tido todos os benefícios do seu sono. Perfeito, perfeito. É como a gente vê, né, Eurípides? A gente tem essa classificação até de pequenos dormidores, médios dormidores e grandes dormidores, né? Os pequenos dormidores podem ficar entre 4 e 5 horas e realmente ter uma eficiência. Isso existe. Assim como os grandes dormidores, é como o Federer, 12, às vezes 11, 12 horas de sono necessário. O importante é entender que aquela história fixa de 8 horas não existe. Esquece isso. Tá? Esquece isso, não existe. Né? O meu tempo de sono ideal são 7 horas. Agora, se eu precisar ficar durante uns 4 dias dormindo só por umas 5 horas para resolver algum pepino, eu consigo segurar a onda. Eu sei que não é a melhor coisa, mas eu não vou morrer por causa daquilo no mesmo dia. Eu vou morrer lá na frente. Consigo levar. Né? O ideal é que a gente ache o nosso ponto, como o Eurípides falou, acha seu trigger point, né? E vamos pensar também no ponto de equilíbrio, né? Acha o seu ponto de equilíbrio, segue aquilo ali. Sabe que aquilo é teu, não é divide com ninguém não, é só seu. E o seu cérebro gosta de rotina, gente, tá? Ele é uma máquina programável, ele adora programas. Então, se você tira ele daquele programa que ele já está tendo ali, aí até ele voltar no ritmo dele é difícil. Então vocês têm que raciocinar dessa forma. Você me lembrou outra coisa super importante, Eurípides, cronobiologia. O pessoal tem hora para dormir. Quando o papai e mamãe falavam que o limite da hora de dormir era 10 horas, isso era sabedoria, a gente não sabia.
Porque todo mundo devia dormir antes das 11. Porque dormindo antes das 11, você favorece os picos de GH e melatonina adequadamente. Que vai dar primeiro por volta das 11h30, meia-noite, outro lá para 2 da manhã. Se você Na verdade, Adolfo, o correto mesmo é o que os antigos faziam. Escureceu, fechou. Escureceu, vai dormir. Vai dormir. A luz voltou, acordou. E vai. Aí, seria o ideal. Numa vida moderna, a gente não consegue fazer isso, de forma alguma. É por isso que a gente acha o limite extremo, né? Que o limite extremo é o quê? O ideal pra gente, pensando no limite extremo, seria deitar às 10. Deitou às 10, você vai acordar de acordo com o seu tempo de sono, como a gente falou, né? Cada um vai ter seu tempo. E aí, se a gente lembrar da gente na infância, era o quê? Deitava às 10, acordava às 5h30, para ir se arrumar, para ir para a escola. Assim, acho que muitos de nós viveram dessa forma, né? Estamos denunciando nossas idades aí, Eurípides, mas é assim mesmo. é orgulho. Então, é isso aí. Agora, uma coisa, só um detalhe aqui importante, cara, que eu gosto muito disso, porque eu gosto quando o pessoal se manifesta assim. Maurício é um cara que eu gosto mais dele. Maurício e Tati, eu amo de paixão esses dois. É o DJ surfista. Olha, eu quase fiz cirurgia pro ronco, fui salvo pela low carb. É isso aí. E exato, assim, eu estava cuidando deles esses períodos todos. Eles hoje praticam carnivorismo. Quando você emagrece, as suas cordas vocais também emagrecem. Aí o pescoço em si, que é o que faz você não respirar direito dormindo. É óbvio, gente, emagrecer vai melhorar o seu sono, você não tenha dúvida. Você diminui o núcleo de gordura visceral, diminui a pressão também quando você deita, porque a tendência disso é espalhar, né? Se espalhar, vai empurrar o diafragma, então vai atrapalhar a respiração. Então, muita Adolfo, coisa. Eu acho que a gente pode terminar falando um pouquinho sobre a higiene do sono. Sim. Que aí a gente fecha com chave de ouro. Algumas dicas, né? Cara, você sabe que você deu a dica mais importante de todas. Você falou a palavra que define higiene do sono, chama-se rotina. Assim, o processo de ritualização é super importante para a higiene do sono. Então, se você quer começar a cuidar do teu sono, começa a estabelecer de forma rotineira as atividades que você vai ter até chegar ao sono. Com um detalhe, que é um detalhe que eu vou colocar meu e eu vou passar a palavra para você. Pessoal, não vejam o sono como algo passivo, tá? Eu faço essa proposta a vocês. Vejam o sono como uma atividade. Porque observe, você fala o quê? Eu vou dormir, né? Então, se eu vou dormir, eu estou indo realizar algo. Por mais que eu possa estar no estado letárgico, eu gosto de pensar nisso de uma forma ativa. Então, até porque, do ponto de vista metabólico, o sono é super ativo, né? Não tem nada de inativo no sono. Exato. Mudam as atividades, mas o corpo, o pau quebra, normal. Então, assim, são essas duas dicas que eu coloco. A ritualização do processo e ver o processo de ir dormir como uma atividade, né? Aí joga você agora. Então, você falando isso, aí eu lembrei de um episódio do podcast do Duprá, que ele tem muito de xamanismo, né? Da medicina dos povos antigos, tudo. E eles falam que a verdadeira vida é quando você está dormindo, que quando a gente está acordado, não é a nossa vida real. É ali que a gente tem o contato com o nosso verdadeiro eu. Então, isso é interessantíssimo. Tá? Aí ele fala com certeza. Dos sonhos, que é importante sonhar, que quando você está sonhando, você está arquivando ali as vivências, as experiências e, vamos dizer, organizando sua memória. Então tem que dormir bem para ter memória boa, ter atenção no dia seguinte. É uma série de coisas. Então, falando de higiene do sono, isso que nós estamos fazendo aqui está erradíssimo, que são as telas, né? Tem que tirar, a partir de um certo horário, tirar as telas, fazer no máximo igual o nosso amigo que está lá no Rebelião também, o João Vitor. Se for passar das 6 da tarde, usar aquele óculos de bloqueio de luz branca, que vai te ajudar a já começar a estimular a melatonina. Porque enquanto você está recebendo luz branca, seu cérebro entende que é para ficar acordado. Tanto que aquela acordadinha para dar uma olhadinha no celular, ferrou. Já ferrou seu sono, já ferrou você chegar no sono profundo, que é o sono reparador. Então, rotina
tirar telas, não ver filmes, séries agitadas antes de dormir, que o seu cérebro ele não distingue o que é real e o que é ficção, tá? Você vai agitar o seu cérebro na hora errada, não é a hora de ver o Game of Thrones, não é à noite, certo? Ver o de zumbi e assim por diante. Não preocupar com a questão, então eu quero melatonina. Você faz a sua natural, gente. Vamos diminuir a luz branca em determinado horário, que você produza a sua melatonina natural sem precisar ficar repondo. E se for necessário repor, vai num especialista. Não faz até porque melatonina não é sonífero, né, Eurípides? Não é. É uma coisa que o pessoal tem que entender. Melatonina participa da regulação de qualidade do sono? Participa. Agora, a função mais importante talvez seja o fato dela ser um sensacional antioxidante, né? Um antioxidante fora de série. E lembrando da Rosana, né, do Dieta Científica, que bate muito nessa tecla, quem mais produz e gasta melatonina no corpo é o intestino, não é o cérebro. Exato. Então, a melatonina participa de modulação imunológica, modulação inflamatória, é 1 milhão de coisas que ela faz, ela não é sonífero de jeito nenhum. E lembrar que esses remédios para dormir, os Zepans da vida aí, gente, na verdade, ele te seda. Você não dorme direito, você não entra no sono profundo. Então, às vezes, você está viciado num remédio que, na verdade, não está te deixando dormir direito. Aí tem que procurar um bom psiquiatra para dar uma desmamada nisso. Eu costumo bater na tecla. Colegas que têm uma visão de medicina integrativa, que não seja tão aloterapeuta e seja mais aberto para as novidades, né, que existem por aí. E é isso, eu acho que, vamos dizer, pincelamos bem aí todos os itens do seu livro. Fomos britânicos no tempo, faltou 1 minuto e meio. Pronto. Deixa eu só falar uma coisa, Eurípides. O livro, pessoal, ele está no Amazon, tá? E olha, eu acho que ele custa R$3, certo? Não é, a ideia não era comercial, de fato, era uma ideia de divulgação de trabalho e de dar acesso às pessoas. Então, quem quiser, lá no Amazon vocês baixam o livro para ler pelo Kindle ou no próprio celular ou no computador, né? E é isso aí, espero que vocês curtam, tá? E, cara, obrigado pela oportunidade de estar contigo aqui, velho. Que coisa boa. Não, eu que agradeço. Isso aí, esse networking que tem acontecido depois que o Papo de Reto está fazendo sucesso, graças a Deus, só me acrescentou, só pessoas excelentes na minha vida. É isso aí, coisa boa. Qual livro? Eu não falei o nome. Pessoal, o nome do livro é As 6 Coisas que Você Tem que Fazer para Ter uma Saúde Fenomenal. O nome é tudo isso. As 6 coisas que você tem que fazer para ter uma saúde fenomenal. Pronto. Então vou aproveitar, deixa e falar do meu também, que o nome é grande também. Joga que faltam 12 segundos. Papo de Reto, tudo que você queria saber sobre o seu ânus, mas tinha vergonha de perguntar. Rapaz, eu adoro isso, é muito bom. Pessoal, muito obrigado.